Neste segundo domingo do Advento, a Igreja nos convida a viver e contemplar a festa da Imaculada Virgem Maria. É belíssimo no contexto do Advento poder meditar o trecho da Anunciação, um trecho entre os mais usados na Igreja, um dos mais sublimes, mas infelizmente, pelo costume de ouvir esta palavra, podemos nos acostumar e não surpreender-nos perante esta palavra tão profunda e tão bela. E então somos convidados a contemplar esta palavra. Uma palavra maravilhosa que nós repetimos cada vez que oramos Ave Maria. E de fato citamos as palavras da saudação angélica a Maria 50 vezes em cada terço, em cada Ave Maria. Interessante que São Francisco, voltando da sua viagem no Oriente, introduzia na igreja também o costume que se tocasse o sino, exatamente no começo do dia, no fim do dia às 18, e depois no meio do dia, ao meio-dia, mesmo lembrando o sino de Maria que trouxe para nós a salvação que daqui a pouco iremos celebrar no Natal. Vamos meditar então esse trecho maravilhoso. Estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A primeira coisa que queremos meditar nesta primeira parte do trecho: Deus entra na história de forma surpreendente, mas também na simplicidade da vida comum, da vida familiar, de uma moça qualquer chamada Maria, numa cidadezinha da Galileia. É interessante porque esse trecho aparece logo depois da anunciação do anjo a Zacarias. E o contexto é completamente diferente. Parece marcar mesmo um pulo entre o Antigo Testamento, que termina com João Batista, e o Novo Testamento, que começa em Jesus. E este elo une o Novo ao Antigo, porque de fato no Novo Testamento se cumpre a palavra e a promessa do Antigo. Esta promessa está contida na anunciação do anjo a Maria. Vemos então como interessante esta comparação. A anunciação para Zacarias acontece na Judeia, no centro espiritual do povo de Israel, enquanto a anunciação a Maria acontece na Galileia, chamada Galileia dos Gentios, porque era uma terra contaminada pela cultura pagã. A anunciação de Zacarias acontece em Jerusalém, a cidade santa, enquanto a anunciação de Maria acontece em Nazaré, que era considerada uma terra, uma cidadezinha de nada, da qual não podia vir nada de bom. Zacarias recebe a anunciação no templo, Maria numa casa comum. E Zacarias recebe a anunciação como sacerdote dentro do santuário, enquanto a mulher, que era desprezada na cultura judaica, Maria, não só recebe a anunciação de forma íntima e particular, mas se torna ela mesma um novo santuário de Israel. Como Maria, somos chamados então a deixar-nos visitar por Deus. Deus precisa do nosso sim. Não pode salvar você sem você, como dizia Santo Agostinho. Ele que te criou sem precisar de você, não poderá salvar-te sem a tua colaboração. E Maria é a primeira pessoa que responde plenamente a Deus, e que é proclamada como cheia de graça, imune do pecado original, imaculada, porque totalmente disponível para o Senhor, livre das consequências do pecado original. Segundo, como Maria, somos convidados a não olhar para nós mesmos. Maria também perguntará como acontecerá isso. Precisamos confiar na obra de Deus em nós. Sim, não podemos parar as nossas limitações, pois a obra de Deus se manifesta no poder que vem do alto, no Espírito do Senhor que é derramado sobre Maria
e sobre cada um de nós cada vez que recebemos um chamado específico do Senhor. E Deus se manifesta na normalidade, se manifesta por uma mulher qualquer, numa casa qualquer, de uma cidadezinha qualquer da Galileia. É por isso que nós também somos convidados a permanecermos atentos neste advento para acolher a visita do Senhor em todo momento do dia. A partir do mistério da encarnação, de fato, a teologia nos ensina que tudo que é verdadeiramente humano é também verdadeiramente divino e vice-versa. Todo o serviço, todo o trabalho, os mais simples, os mais humildes, são experiências de Deus, são canais de graça, são oportunidade de viver o céu na terra, de fazer o paraíso entre nós. Nada é profano quando a palavra de Deus é acolhida na nossa vida e tudo é divinizado pelo poder da palavra, que é Espírito e vida. Então, uma outra consequência, somos chamados a continuar em nós o mistério da encarnação. Sim, acolhendo, meditando, colocando em prática a palavra, nós experimentamos a mesma maternidade de Maria. É por isso que Jesus diz que nem minha mãe, que são meus irmãos, aqueles que escutam a palavra e colocam em prática. Esses são mãe, irmãos, irmãs. Somos família de Deus. O Senhor deseja que este mistério da encarnação realmente continue através do nosso ser. Este mistério que começou no seio de Maria, como nossa mãe, e como primeira discípula de Cristo, como imaculada, e que nós podemos continuar pela graça recebida pelo batismo, e que através de Maria aos pés da cruz, pelo sacrifício, pelo mistério da morte e ressurreição de Cristo, chega até nós, contagiando-nos nesta pureza, nessa santidade. Maria Imaculada é chamada a gerar com Cristo um povo santo, como lemos na segunda leitura desse domingo em Efésios. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Sim, somos chamados a participar desta pureza, pois, lemos ainda na carta aos Efésios, fomos predestinados para sermos para o louvor da sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. E assim como na primeira leitura nós lemos que o salário do pecado é a morte, no Evangelho entendemos que o fruto da palavra é o Espírito, uma vida que não morre, uma vida plena, uma vida transbordante, pois como Jesus nos ensina, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E agora, parando na saudação do anjo, estas palavras são fantásticas e não podem não deixar-nos boca aberta perante a beleza desta saudação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Em grego, as três palavras, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, têm a mesma raiz. Caire, caris, curios. Quer dizer que a alegria, a graça e a presença do Senhor são o único movimento do amor de Deus. A nossa alegria está na graça de Deus e a graça de Deus está na presença de Deus na nossa vida. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, nós experimentamos a força da palavra criadora. Os judeus diziam que Deus criou o mundo com as letras do alfabeto. E todo mundo, de fato, pode ser lido, pode ser compreendido. A tua palavra é espírito e vida, cria, gera. Uma palavra que dialoga comigo. Toda a criação é um diálogo vivo com o Deus vivo, que continuamente deseja nos visitar. E cada vez que acolhemos a palavra, colocamos em prática, nós também experimentamos a alegria da graça de Deus que está na sua presença. Por isso Jesus disse: quem me ama, acolhe a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos a nossa morada nele. O Verbo se faz carne, então, em quem, como Maria, acolhe a sua palavra. E a virgindade de Maria é pura acolhida. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos acolher a palavra, pois precisamos ter, digamos assim, o útero vazio, a alma limpa, livre. Como qualquer objeto intrauterino, poderia bloquear, tornar impossível o desenvolvimento do feto no útero materno,
Assim, se não formos livres como Maria, completamente despojados de nós mesmos, da nossa vontade, se não colocarmos nele e somente nele a nossa alegria, se não deixarmos que Deus sonhe em nós o sonho de Deus, nós não poderemos experimentar esta alegria. Dizia a Madre Teresa de Calcutá que todas as vezes que via uma pessoa triste pensava, está negando alguma coisa a bom Deus. Sim, a alegria está em cumprir a vontade de um Pai que nos ama e que encontra também em nós a sua alegria. Não esqueçamos quanto o Espírito Santo proclamou em Cristo quando ele, saindo das águas, escutou a voz do Pai que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti encontro a minha alegria. Sim, parece incrível. Eu sou a alegria de Deus e Deus é a minha alegria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Somos chamados por uma alegria plena. De fato, dizia Santo Ignacio que toda a Bíblia pode ser lida nesta luz como critério de discernimento quando nós experimentamos uma alegria que permanece, uma alegria que não passa como passa o prazer que muitas vezes deixa depois a nossa boca amarga. Nós realmente sabemos, entendemos a partir disso que aquela alegria vem do Senhor, que aquela alegria que perdura, aquela alegria que é serena, mas completa, que enche nosso coração de paz. Esta alegria é o dom do Espírito Santo que repousa em nós todas as vezes que acolhemos a palavra do Senhor, todas as vezes que meditamos esta palavra e a colocamos em prática. E aqui uma última reflexão que não podemos deixar, a resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É fundamental entender isto. Maria entende que a sua identidade, o seu nome, cheia de graça, imaculada, expressa realmente a sua missão. Quando nos encontramos o Senhor, nos deixamos encontrar pelo Senhor, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Sim, a nossa identidade vem da intimidade com o Senhor. É o relacionamento com o Senhor que me revela a mim mesmo, como nos ensina o Concílio Vaticano II e o Papa São João Paulo II. É belíssimo. Eu encontro nos olhos do Senhor a verdade de mim mesmo e, consequentemente, também a missão que Ele me confia e a autoridade que Ele me dá. Assim como Pedro, que reconhecendo Cristo, é reconhecido por Cristo. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E escuta Jesus dizer: E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Encontro com Jesus revela profunda, verdadeira identidade e autoridade que Pedro recebe. Sim, Paulo, quando viu aquela luz, e logo através de Ananias descobriu a sua missão: levar o Evangelho até o extremo confim da terra e sofrer por amor de Cristo. Vá, porque este homem é um instrumento que escolhi, lemos nos Atos, para levar o meu nome entre as nações e os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele quanto deverá sofrer por causa do meu nome. E assim Paulo recebeu imposição das mãos, recuperou a vista e ficou cheio de Espírito Santo. Neste encontro, neste verdadeiro batismo do Espírito Santo, Paulo se tornou grande apóstolo das nações. Ele que era perseguidor. Realmente o encontro com Cristo muda a nossa natureza, ou melhor ainda, nos leva a assumir a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus, escolhidos, amados, ungidos e consagrados por uma missão extraordinária. Assim foi para Maria Madalena, que depois de uma vida distante do Senhor se tornou apóstola dos apóstolos e cheia de graça, purificada pelo sacrifício de Cristo. Ela que viu por primeira Cristo ressuscitado, e a palavra diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Consequentemente, aquela mulher que viveu no pecado se tornou tão pura ao ponto de poder ser apóstola, como dizíamos dos apóstolos. E aí a nossa pergunta: a minha vida é missão ou uma omissão? Estamos caminhando rumo ao Ano Santo, rumo ao grande Jubileu 2033. E aí a pergunta que precisamos nos fazer: eu vivo esta missão na minha vida? Acolhi a palavra feita carne em mim?
ou vivo ainda distraído, sem perceber que o Senhor chama cada um a viver uma missão única que só eu poderei realizar. É belíssimo. Aquilo que diziam dos novos santos da igreja, Carlos Acuti, nós nascemos originais e muitas vezes morremos como xerox. Sim, os santos não são para imitar. Somos chamados à santidade numa identidade única, numa missão específica que cada um de nós recebe. Que este evento seja para todos nós um tempo de profunda intimidade, profunda escuta do Senhor, para descobrir a verdade de nós mesmos, a profunda identidade e, consequentemente, a grande missão que Deus nos confia. Que ninguém seja omisso, mas que sejamos missionários de Cristo, que vem anunciando um novo tempo para os homens do nosso tempo que clamam por misericórdia e que precisam encontrar o Senhor da história, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Que o Senhor te conceda um domingo cheio de graça e mais um evento cheio de surpresas em caminho rumo a Natal.